Então, quando a gente tenta associar a microbiota com condições clínicas, né, a gente pode tentar subdividir em três características. Né? Uma primeira característica em que o paciente não apresenta disbiose clínica e nem microbiológica. Tá? Essa disbiose ela não está presente, então existe uma simbiose, porque aqui nessa situação nós temos a presença de um biofilme, né? Sempre há presença de biofilme formado, entretanto as medidas de controle mecânico elas não permitem que haja uma sucessão microbiana, haja um aumento nessa complexidade microbiana. Né? Então, é claro que mesmo quando a gente vai fazer uma avaliação de diferentes pontos dentro da cavidade bucal, né, de uma situação assim que nós temos saúde periodontal, nós observamos, mesmo dentro da mesma cavidade bucal, nós podemos observar uma variação bem importante na característica dessa comunidade. Tá? E essa também vai havendo uma modificação, né, ao longo da vida, né, porque vai mudando um pouco a anatomia oral, a ecologia, as próprias funções imunológicas, elas vão se alterar também. Tá? Mas quando a gente pensa que para haver uma mudança de saúde para a doença, tem que haver uma transição nessa microbiota. E essa transição pode-se dizer que ela vai de uma característica gram-positiva para gram-negativa, ela vai de uma característica com a predominância de cocos para bacilos, tá? E num estágio mais avançado ainda, as espiroquetas, que são aquelas bactérias mais móveis. Ela parte de uma situação de saúde, que eu tinha uma predominância de bactérias não móveis, para uma fase de disbiose, que eu tenho a predominância de bactérias móveis. De anaeróbicos facultativos para anaeróbicos estritos na doença. Tá? Da saúde, de espécies predominantemente fermentadoras, né, para espécies numa fase de disbiose mais proteolíticas. Então, todas essas transições elas vão acontecendo na microbiota, e essa microbiota vai provocar, então, uma alteração clínica que se dá concomitantemente, que chamamos a gengivite. Né? A gengivite, como já vimos, ela é reversível, ela pode voltar ao estágio de controle, porque não há danos irreversíveis ao periodonto. E, bom, alguns estudos já tentaram avaliar, né, fazer essa relação, já discutimos o estudo do Lê, e esse estudo ele avaliou os sujeitos por até 21 dias sem escovar os dentes, sem nenhum controle mecânico. Né? E o que vai acontecer, por exemplo, após umas 8 horas sem higiene oral? Né? As bactérias elas vão ser encontradas em concentrações de 10 na 3 a 10 na 4. Tá? Então, de 1.000 a 10.000 bactérias por milímetro quadrado de superfícies dentárias. Ok? E nas próximas 24 horas, então... aí vai dar um dia e pouco por aí, elas crescem num fator de 100 a 1000 vezes a mais do que nesse primeiro período. Então vai haver um aumento muito importante e rápido da carga bacteriana, da quantidade de bactérias. Concomitantemente a esse aumento de bactérias, vai haver uma resposta inflamatória, né, na condição de um edema da margem gengival, e esse edema ele vai acabar então por tornar subgengival, levemente intracelular, aquele biofilme que estava totalmente supragengival. Então ele encobre, e encobrindo, né, aquelas bactérias que se encontram ali na margem gengival,
adentro do sulco gengival, elas vão conseguir, ali vai se tornar um ambiente já com condições de oxigênio restritas, né, ou praticamente inexistentes, e isso vai promover, né, uma maior proliferação de determinadas bactérias que se beneficiam desse microambiente. Quando a gente vai para fazer uma característica mais quantitativa e qualitativa do biofilme subgengival, dessa dinâmica de formação, é praticamente muito difícil, né? Tecnicamente é muito difícil estudar isso aí, porque no ambiente supra a gente consegue estudar, né? Se coloca um corpus de prova no ambiente supragengival e tu estuda o comportamento de formação desse biofilme. Já no ambiente subgengival não tem como, porque não se pode esterilizar uma bolsa periodontal. Outra situação também de dificuldade técnica é que a maioria das técnicas de avaliação microbiológica, de diagnóstico microbiológico, elas precisam remover o biofilme. E removendo, tu faz uma ruptura, causa uma ruptura na matriz do biofilme. Então, não se consegue avaliar essa dinâmica da formação em vivo, né, porque a técnica de laboratório não permite esse tipo de avaliação, a não ser que se use uma avaliação de microscopia a laser confocal, né, que é o que tem sido muito importante para o estudo dos biofilmes e das características do biofilme, uma vez que ele está se formando e formado depois. Apesar disso, né, considera-se que a transição desse inicialmente biofilme supra para o desenvolvimento de um biofilme maduro intrasulcular, abaixo da margem gengival, ele envolve possivelmente uma mudança na população microbiana de organismos primeiramente gram-positivos para um alto número de bactérias anaeróbicas e gram-negativas. Dessa forma, nas fases tardias dessa formação do biofilme sub, é provável que se predomine a coagregação entre diferentes espécies gram-negativas. E essa microbiota subgengival, ela difere da microbiota supragengival quanto à composição, principalmente pela disponibilidade local de produtos sanguíneos e pelo baixo potencial de oxirredução, o que caracteriza esse ambiente anaeróbico. Então, muitos periodontopatógenos são de fato anaeróbicos estritos e, como tal, contribuem pouco para o início da doença em bolsas periodontais rasas. Mas nas bolsas profundas, elas vão encontrar então um habitat perfeito. E esse ambiente também vai ser banhado pelo fluido crevicular gengival, que ele dispõe de substâncias nutritivas, células, mediadores inflamatórios, né, que terão uma significante influência no estabelecimento e no crescimento de bactérias nesse ambiente subgengival, porque elas vão servir como um aporte de nutrientes. Então, aqui nessa situação, a gente pode observar um paciente com periodontite, em que nós certamente temos um biofilme já subgengival estabelecido, patogênico, que obviamente não é a única razão que explica essa perda, né? Há uma questão de suscetibilidade que é fundamental, mas se formos estudar mais a fundo esse biofilme subgengival, nós vamos ver três características, basicamente, né? Tem uma parte desse biofilme está fixado ao dente, uma parte não está fixado ao dente, e fica no interior, no meio, e uma outra parte está fixado ao epitélio. Foi demonstrado
independente da presença do biofilme bacteriano, diferentes padrões de destruição periodontal, né? Embora a gente saiba que as bactérias elas são importantes para o processo, elas não são a única explicação para o processo de destruição da periodontite, porque a presença desses patógenos isoladamente ela não seria suficiente para causar o desenvolvimento da periodontite. Por quê? Porque têm sido detectados diversos periodontopatógenos em contagens bastante baixas em pacientes sem periodontite. Então, eles demonstram essas bactérias. Portanto, a quantidade desses patógenos possui um papel principal na relação com a doença, e não só a simples presença. Tá? E nesse sentido, o entendimento da etiologia da periodontite, ela torna-se mais complicado, pois o limiar entre a presença de periodontopatógenos e a saúde, ele é desconhecido. E ele depende da quantidade, da capacidade de resposta do indivíduo, a qual também ainda não se pode estimar corretamente. E aqui a gente pode fazer uma divisão, né, duas características, o biofilme supra, aquele que está na margem gengival, até a margem gengival, levemente ali intracircular, né, ele pode ser visualizado clinicamente após um dia sem medidas adequadas de higiene bucal, e ele é o fator etiológico da inflamação gengival marginal, né, da gengivite em pacientes que não têm perda da inserção, ou da inflamação marginal quando nós já temos aí uma perda da inserção, um periodonto reduzido. Nós também temos o biofilme subgengival, aqueles que está lá dentro das bolsas periodontais, associados com sangramento à sondagem, né, associados também com maior infiltrado inflamatório no tecido conjuntivo. E é o fator etiológico das periodontites. Então esse gráfico, esses gráficos estão querendo nos mostrar, né? Quando a gente avalia o processo saúde e doença periodontal, a gente vai vendo uma transição ecológica, né, no tipo de bactéria que vai ter naquele biofilme, certo? Então, quando eu avalio aqui esse gráfico da esquerda, né, em preto nós temos os bastonetes gram-positivos, nessa cor os bastonetes gram-negativos. Aqui gram-positivos os cocos e gram-negativos, né, nessa cor. Então, nós temos a presença de todos os tipos bacterianos na saúde. O que vai acontecendo quando eu tenho a transição da saúde para a gengivite? Vai acontecendo uma disbiose bacteriana, né? E vai diminuindo aquelas bactérias gram-positivas, né? Vai diminuindo e aumentando um pouquinho aquelas gram-negativas, né? Isso acontece também de uma forma mais intensa na periodontite, né? Há uma inversão. Por quê? Porque aquele ambiente que vai se instalar, clínico, com a formação de bolsas, com aprofundamento de bolsa, ele vai permitir que bactérias mais anaeróbicas acabem se reproduzindo mais, e esse biofilme vai ficando cada vez mais disbiótico, né? E associado aos processos de progressão da doença, né? Quando avaliados também de acordo com a característica da bactéria relacionada à anaerobiose ou aerobiose, né? As anaeróbicas em preto, né, elas aumentam muito, né, da gengivite para a periodontite, em função da presença de bolsas periodontais aqui. Tá? Então, há uma inversão desses quadros. Vejam bem que todas elas estão presentes, tanto na saúde quanto na doença, mas o que muda é a proporção delas, né? Quando a gente observa essa tendência pelos complexos, e os livros hoje trazem muito essa
característica, né, os complexos bacterianos, lembrando que aqueles colonizadores iniciais são do grupo amarelo e o grupo azul, depois nós temos o grupo verde, vindo um pouquinho depois, né? Depois o complexo laranja e o complexo vermelho, eles estão mais associados à progressão da doença, especialmente o complexo vermelho, né? Então, quando nós temos uma microbiota simbiótica, nós temos uma homeostase tecidual, né? Um tecido saudável. À medida que nós temos uma disbiose, né, nessa microbiota, nós observamos então a progressão de perda de inserção e deficiência ou uma deficiência na resposta à terapia, né? Quando os pacientes não respondem bem à terapia e a gente vai fazer uma avaliação microbiológica, a gente vai observar ainda uma microbiota disbiótica, né? E o que significa isso? Olhando para os complexos, né, esse é um estudo que avaliou características microbiológicas de pacientes com diferentes níveis de doença, diferentes gravidades de doença, né? E aqui a gente tem a contagem vezes 10 na 5, então seria vezes 100 mil bactérias, aqui seria 180 mil bactérias, 360 mil bactérias, 540 mil bactérias dentro do sítio onde foi avaliado essa condição clínica, né? Então, o que a gente observa aqui? Indivíduos saudáveis, nós temos esse panorama aqui, né? Se a gente olhar aqui para as bactérias vermelhas do grupo vermelho e do grupo laranja, que são aquelas mais associadas à progressão de doença, né? Elas estão presentes, né? Mas existe uma simbiose, né? Não há uma disbiose ainda nesse biofilme, né? No momento que nós vamos aprofundando as bolsas aqui, bolsas de no máximo 3 milímetros, né? A gente observa um aumento de algumas bactérias, né? Alguns tipos bacterianos, aqui o laranja acaba aumentando bastante, o vermelho também, né? Os outros complexos praticamente não mudam. À medida que as bolsas vão aumentando bastante, né, bolsas de 4 a 6 milímetros, o complexo azul aqui aumenta, né, mas aumenta muito mais o laranja e o vermelho, né, porque são aquelas bactérias mais anaeróbicas e que esse ambiente vai dar uma condição mais adequada para eles conseguirem se reproduzir e sobreviver. Quando eu pego bolsas mais profundas, bem profundas, né, aí fica bem claro, né, essa disbiose com um aumento especialmente do complexo laranja e vermelho. Talvez o vermelho aqui é em proporção que mais aumente. Então, quando a gente olha para as pizzas, né, e os livros trazem muitas pizzas, né, e aqui nós temos uma pizza tamanho médio e aqui uma pizza tamanho gigante, né? Então a carga bacteriana, a quantidade de bactérias, ela é diferente. Aqui eu tenho muito mais quantidade de bactérias e quando eu olho as proporções, né, eu avalio o biofilme supragengival em indivíduos saudáveis e com periodontite. O que eu observo bastante, né? Se a gente olhar para os grupos azul, roxo, amarelo e verde, nós não temos muitas diferenças. Talvez o verde aqui aumente bastante, o laranja um pouco e o vermelho um pouco também, né, no biofilme supragengival. Lembrando que o biofilme supragengival ele está numa condição eminentemente aeróbica, né? Agora, quando a gente avalia o biofilme subgengival em saúde e doença, aí sim a gente vê o grupo laranja e vermelho realmente aumentar significativamente, certo? Então essa é uma característica importante, né? Bom, quando nós vamos olhar essa dinâmica da microbiota subgengival numa visão de resposta à terapia,
ela também pode-se entender, sob o ponto de vista microbiológico, que quando o tratamento responde bem à terapia, é porque houve um retorno àquela homeostase, com uma mudança significativamente naqueles níveis disbióticos do biofilme. Então, esse estudo aqui do Linde, ele está presente, descrito no livro do Linde. Então ele mostra duas situações, uma em laranja, em que nós temos os níveis dos diferentes complexos bacterianos antes do tratamento, e amarelo depois do tratamento, né? Então esse grupo de pacientes aqui, verdes, eles foram os que responderam bem ao tratamento, com ganhos de inserção acima de 2 milímetros. E a gente pode observar nos asteriscos, né, que quando eles estão presentes, eles indicam uma redução significativa daquele tipo de bactéria, né? Então, se a gente olhar para as diferentes bactérias e também para os grupos de bactérias formando os complexos, a gente pode observar que tem uma redução significativa, de uma forma mais importante, inclusive, aqui nos complexos laranja e vermelho. Tá? Já pacientes que respondem à terapia, mas não tão bem, né, eles tiveram ganhos de inserção um pouco menores, nós podemos também observar essas reduções significativas, mas os níveis ainda estão aumentados comparado àquela situação, né, mostrando aqui não só o tipo de bactéria, mas também o número delas. Ela é importante para a resposta ao tratamento, né? E aqueles indivíduos que apresentaram a pior resposta, inclusive com progressão de doença, eles praticamente não exibiram nenhuma modificação significativa daquele microambiente subgengival, mostrando que a microbiota subgengival ela ainda está disbiótica, né? Então, isso é bem importante. Olhando mais uma vez para a resposta ao tratamento, e aqui a resposta ao tratamento foi, esse estudo da Magda Feres, foi apresentar no máximo 4 sítios com profundidades de sondagem maiores que 5 milímetros. Quem atingiu esse endpoint, né, essa meta, ele foi considerado como sucesso, tá? Quem não atingiu, insucesso, tá? Então aqui o que a gente pode observar? Em azul, nesse retângulo azul, são as pessoas que atingiram esse ponto de equilíbrio, tá? Não tiveram mais que 4 sítios com bolsas acima de 5 milímetros. Então vejam aqui, o gráfico de pizza do baseline, do início do tratamento, antes da terapia ser realizada, 1 ano e 2 anos depois. Então, o que a gente observa? Né? Que o complexo vermelho ele foi de 23% para 4%. Então, o tamanho da pizza aqui, do sabor da pizza, diminuiu bastante. Em 2 anos ele aumentou um pouquinho, ele estava em 6%, mas essa mudança aqui não é significativa. Ok? Se a gente olhar para o complexo laranja, foi de 27 para 20 e manteve-se em 20. Agora, os pacientes que não atingiram a meta, o que aconteceu com aquele complexo vermelho, por exemplo? Ele também diminuiu, mas ele ficou na faixa de 10%. Né? Esse laranja aqui na faixa de 28 para 22. Tá? Aqui em 2 anos o vermelho foi para 13. Então, isso aqui pode significar uma provável disbiose no sítio. Claro que ter um olhar apenas microbiológico, ele não vai explicar
a resposta à terapia. Existem fatores relacionados ao paciente, a capacidade de cicatrização dele, que também pode estar influenciando nessa equação. Quando pensamos em alguma forma de diagnóstico microbiológico, né, algum método que tenha aplicabilidade clínica, há décadas, né, que a periodontia tem tentado monitorar a composição microbiológica desses estados de saúde e doença. E claro que esses esforços, eles almejam que, uma vez identificados os agentes causadores da periodontite, nós seríamos capazes de desenvolver um teste para acessar o risco microbiológico e, consequentemente, integrá-lo a práticas clínicas, preventivas e terapêuticas com sucesso na terapia periodontal. Entretanto, inúmeras dificuldades permeiam esse desejo. Entre essas, destaque-se a multicausalidade da doença, o desenvolvimento relativamente lento e oneroso nas técnicas de cultivo microbiológico, e o fato de que nem todas as bactérias que compõem o biofilme têm sido relacionadas diretamente à suscetibilidade e progressão da doença. Outra dificuldade que se impõe é a amostragem microbiológica, pois a validade de um exame microbiológico ele depende da quantidade de sítios periodontais que são amostrados e o método de amostragem, e, portanto, garantir uma amostra representativa da microbiota associada à doença, ele pode ser desafiador. Ainda, nós temos que considerar que a composição dessa microbiota subgengival, ela pode ser altamente influenciada, como eu já falei, pelas características do microambiente estabelecido. E é fato que muitos periodontopatógenos são anaeróbicos estritos e, como tal, contribuem pouco para o início da progressão da doença em bolsas rasas. Claro que nas bolsas profundas eles vão encontrar um habitat perfeito para sua reprodução, pela disponibilidade de locais de produtos sanguíneos, pelo baixo potencial de oxirredução que caracteriza esse ambiente subgengival. E este aspecto também deve ser analisado na perspectiva da natureza crônica da doença. Antigamente, nós achávamos que a doença evoluía lenta e linearmente. Porém, atualmente, a hipótese de que há surtos de exacerbação e períodos de remissão, essa hipótese parece ser mais aceita hoje. Então, a identificação das bactérias nesses chamados surtos, períodos de surtos, ela se constitui numa enorme dificuldade técnica, sem considerar o conceito de evolução clínica da doença e a forma de se diagnosticar este avanço clínico, os quais ainda não são consensos na comunidade científica periodontal e são muito difíceis de serem analisados clinicamente. Então, por todas essas razões, ainda não está completamente esclarecido se os principais periodontopatógenos associados à progressão das doenças periodontais, eles são a causa ou a consequência da doença. Uma vez que o aumento da profundidade de sondagem facilita o aumento do potencial patogênico da microbiota subgengival, que se transforma e se diferencia na sua composição, tanto qualitativa quanto quantitativamente. Então, sempre fica esse questionamento, quando a gente aborda essa questão da microbiologia das doenças periodontais.